pessoal! Uma das atividades propostas para vocês, que é a atividade de pesquisa no caso, a proposta é que vocês pesquisem aí a respeito de plantas medicinais mais utilizadas na nossa região. Vocês podem obter essa informação através de alguém da família, de preferência, tá? Porque aí a gente pode tentar ter uma diversidade maior de informações a respeito desse assunto. E assim, quando a gente fala de plantas medicinais, assim como eu fiz uma pequena introdução para vocês, nós estamos falando do que eu chamo de etnobotânica. Não só eu, né, do que é batizado de etnobotânica. Vamos entender um pouquinho a mais sobre esse conceito e sobre a sua importância e o seu impacto na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente pode definir a etnobotânica como o estudo das relações entre os povos e as plantas, mas não qualquer estudo, porque a gente tem que considerar algumas perspectivas, a gente tem que considerar algumas características. E que características seriam essas? Seriam aquelas que dizem respeito ao manejo, à percepção e à classificação de algumas plantas, como que elas podem ser introduzidas no nosso dia a dia, tá? Então, as plantas por muito tempo foi vista apenas como, digamos assim, como um alimento, né? Mas algumas, que são as funks, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas também podem ser encaixadas nesse estudo de etnobotânica, tá? Que são plantas que as pessoas não têm o costume de comer, mas que trazem bastante benefícios, tá? Mas é claro, tem que ter esse conhecimento, né, acerca se pode ou se não pode. E aí uma outra questão que entra muito em pauta seria a utilização dessas plantas para o combate de algumas doenças, de algumas enfermidades. Então seria aí a questão de utilização de plantas medicinais, que é justamente a proposição que está aí para vocês pesquisarem. Aqui, por exemplo, é claro que as pessoas, quando vão em busca dessa planta, elas não vão simplesmente pegar uma lupinha e ir em busca da planta que elas estão atrás. Não é bem assim, né? Por quê? Porque se eu estou falando das relações entre os povos, eu estou falando de um conhecimento antigo. Então, acredita-se que é um conhecimento que vai sendo passado de geração em geração dentro de uma família, dentro de um povoado, dentro de uma comunidade. E a partir desse conhecimento, há a produção de alguns remédios, como eu venho dizendo para vocês, tá? E por que que é muito melhor fazer o consumo muitas vezes desses produtos e não simplesmente daqueles que são manipulados em laboratórios? Porque se a gente for parar para pensar, a maioria desses recursos, eles não vão ter tanto efeitos colaterais quanto alguns que, se você tomar no longo período, você pode acabar afetando algum outro órgão do seu corpo, tá? Quando a gente fala da etnobotânica, uma reflexão que tem que ficar aí, que tem que ficar bem esclarecido pra gente, é que, querendo ou não, é graças à etnobotânica que a gente tem um fortalecimento das tradições entre os povos. É uma forma de não se perder o que já foi descoberto por alguém muito antigo da família, por alguém muito antigo de uma determinada comunidade, de uma tribo, por exemplo, tá? Então é uma forma de manter sempre presente, sempre vivo este conhecimento. E aqui, para a gente ter uma ideia melhor de como que seria isso, só para resgatar também uma informação importante. Quando a gente fala de etnobotânica, desse estudo, né, das relações com as plantas e a vida dos povos, é importante ressaltar que não é uma ciência que ela é nova, muito pelo contrário. Essa questão da etnobotânica, ela vem de muitos anos atrás, tá? Desde a época lá dos colonizadores já se tinha, né, essa questão da utilização das plantas, dessas ervas. E aqui na primeira imagem a gente tem justamente uma comparação aí de remédios laboratoriais que às vezes podem ter o mesmo benefício, o mesmo efeito que alguma planta medicinal, por exemplo. Aqui do outro lado a gente já tem um exemplo aí de algumas garrafadas, né, que as pessoas chamam. Tem alguns medicamentos que têm um efeito anti-inflamatório, por exemplo, como o óleo da copaíba. Então, são N exemplos que a gente pode trazer dentro desse estudo, tá? E por isso que eu trouxe essa questão para vocês pesquisarem. Porque mais do que a gente entender o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma flor, o que é um fruto, eu preciso entender de que forma isso pode impactar na minha vida. O que eu posso ter de significativo a partir da botânica no meu cotidiano. Então, muitas vezes vocês até podem já ter feito uso, né,
de um xarope, por exemplo, feito a partir de plantas medicinais, mas que você não sabia que tinha uma área específica para estudar essa relação, tá? Então é isso, espero que vocês tragam uma diversidade muito grande, tá? De informações, e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, gente. Até a próxima aula.